Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quinta-feira, dia 25 de maio, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São João, capítulo 17, versículos 20 ao 26. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita, e o mundo reconheça que tu me enviastes e os amaste como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me destes, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te reconheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje eu com muita alegria trago essa pregação, porque é um dos temas mais importantes da minha vida, por dois pontos. Primeiro, porque meu pai amava muito falar de São João capítulo 17, versículo 21. E ele nos ensinou muito sobre essa unidade, sobre esse amor, sobre a necessidade da igreja caminhar unida, sobre a necessidade de nós como família caminharmos unidos, porque aqueles que caminham unidos no Senhor não são destruídos. Tem uma canção que papai também gostava muito, e que é uma canção antiga da igreja, e ela fala assim: estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivermos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Nós vamos celebrar a grande festa de Pentecostes. Mas esse Pentecostes, ele só vai acontecer quando nós estivermos unidos. É por isso a oração de Jesus. E antes de Jesus subir, ele deu uma ordem para os discípulos: fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do alto. E eles permaneceram ali unidos. E essa unidade da igreja, essa unidade do corpo místico de Cristo, é a chave para vencer todo o mal. Se a igreja estiver unida, ela vai vencer. Mas quando o povo de Deus se divide e começam as brigas e as divisões, o povo de Deus se torna fraco. O Papa Francisco, falando sobre esse evangelho, no dia 28 de maio de 2015, ele nos trouxe a seguinte reflexão: me consola ouvir essa palavra. Pai, não rezo somente por esses, mas também por aqueles que hão de crer em mim mediante a sua palavra. Como disse Jesus ao despedir-se dos discípulos, Jesus rezou pelos discípulos, mas também por nós. E continua hoje como se lê no Evangelho.
Pai, rezo também por quantos vierem depois a crer em mim. Um detalhe merece muita atenção. Disse o Papa Francisco, Jesus orou por mim. E isso é fonte de confiança. Podemos imaginar Jesus diante do Pai no céu, rezando por nós. E o que o Pai vê? O Pai vê as chagas, porque foi esse o preço que Jesus pagou por nós. Com essa imagem, o Papa então entrou na reflexão perguntando: que pede Jesus ao Pai nessa prece? Oro por eles, para que a sua vida seja boa, que tenham dinheiro, que sejam felizes, que nada lhes falte? Não. Ora para que todos sejam um só, como tu estás em mim e eu em ti. Reza pela nossa unidade, pela unidade do seu povo, da sua igreja, porque o Senhor sabe bem que o espírito do mundo, o espírito do pai da divisão, é um espírito de guerra, de inveja, de ciúmes, que está presente até nas famílias, nas ordens religiosas, nas dioceses, nos movimentos, nas pastorais, na igreja. É a grande tentação para dividir o povo de Deus. Assim, a profunda prece do Senhor é de que nós nos assemelhemos ao Pai, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti. E alguém poderia perguntar, disse o Papa Francisco, com essa prece de Jesus, se quisermos ser fiéis a Ele, não podemos falar mal uns dos outros? Ou então, não podemos etiquetar as pessoas? A resposta do Papa foi clara: não, porque devemos ser um só, como Jesus e o Pai são um. É este o desafio dos cristãos: não dar lugar à divisão, não dar espaço ao espírito da divisão, ao pai da mentira. Devemos sempre procurar a unidade. Naturalmente, cada um é como é, mas devemos procurar viver na unidade. O Senhor reza por isso. A igreja tem muita necessidade dessa prece, não só de Jesus, mas também nós devemos nos unir nessa oração. Se começarmos a ler os Atos dos Apóstolos, vamos ver que desde lá já havia as brigas, um querendo enganar o outro, como aconteceu com Ananias e Safira. Já nos primeiros anos haviam divisões, interesses pessoais. Então, fazer a unidade é uma luta diária da nossa fé. Mas é preciso entender, disse o Papa Francisco, que sozinhos nós não podemos alcançar a unidade, porque a unidade é uma graça do Senhor. Assim Jesus reza pela igreja, por mim, por você, por nós, para que possamos ir em frente nesse caminho. A unidade é tão importante que se repete 4 vezes em 6 versículos. Então, devemos dar espaço ao Espírito Santo para que nos transforme como Pai no Filho, em um só. Mas para alcançar essa meta, o próprio Jesus dá um conselho: permanecei em mim. E na sua oração ele pede: Pai, quero que quantos me deste permaneçam comigo onde eu estou, para contemplar a minha glória. Dessa meditação deriva um conselho. Jesus rezou e ainda reza: roga ao Pai com as suas chagas para sermos um. Seguir o conselho de Jesus é a nossa missão, permanecermos nele. Esses ensinamentos encontram-se no discurso de Jesus na última ceia. E na missa, fala o Papa Francisco, revivemos a ceia. E ele nos repete as mesmas palavras. Por isso, na Eucaristia,
Permitamos que suas palavras entrem em nosso coração. Sejamos testemunhas da unidade na igreja, da alegria na esperança e da certeza que nós somos um corpo e Ele é a cabeça, Ele é o chefe, Ele é aquele que nos ama e que deu a vida por cada um de nós, conclui o Papa Francisco. Meu irmão e minha irmã, eu quis trazer essa reflexão para nós entendermos o valor da unidade. Nós não podemos continuar divididos, porque, como disse muito bem o Papa Francisco, o pai da divisão é Satanás, e o inimigo sabe que se os cristãos estiverem unidos, nós somos invencíveis. É por isso que nós citamos o exemplo de uma tática de guerra, quando um exército vai lutar contra o outro, e o exército ele tenta dividir o outro exército, para que assim eles possam atacar e destruir. É o inimigo que divide. E Satanás sabe que se a igreja estiver dividida, ela enfraquece, ela perde a sua maior virtude, que é de em unidade clamar ao Pai, que é de em unidade romper em fé e levar o evangelho a toda criatura. E nós, irmãos e irmãs, nós perdemos muito tempo, desde quando a igreja iniciou. Nós perdemos tempo com as divisões, nós perdemos tempo com intrigas, nós perdemos tempo, muitas vezes eu observo isso, pessoas nas redes sociais, ofendendo um ao outro. Nós perdemos tempo atacando um ao outro, ao invés de nós nos unirmos. E vejam bem, Jesus fez essa oração antes dele ir ao Pai, porque ele sabia das consequências da divisão. Nós os enfraquecemos. A igreja se enfraquece. E quando nós nos dividimos, nós tornamos o nosso adversário mais forte. Porque vocês podem ter certeza, no reino das trevas não há divisão. Satanás e seus demônios trabalham unidos para destruir a igreja, para destruir o povo de Deus, para calar a voz do povo de Deus. Uma família, quando ela está unida, eu falo isso da minha família, nós podemos vencer tudo. Mas quando uma família está desunida, ela não sobrevive. Ela não resiste às tempestades e às perseguições. E com a igreja é a mesma coisa. Então nós devemos abrir os olhos. Uma vez eu falei para uma pessoa: por que vocês perdem tanto tempo brigando, tentando provar quem está certo? Nós deveríamos nos unir para evangelizar e para proclamar o senhorio de Jesus nos lugares que nós andamos e vivemos. Esse é o desejo do Senhor, que nós sejamos um, porque existe somente uma igreja, e Cristo é a cabeça dessa igreja. Unidos nós podemos, unidos nós somos indestrutíveis. Eu creio nisso, meu irmão e minha irmã. Eu creio isso vindo da minha família, daquilo que meu pai me ensinou. A unidade é o vínculo da perfeição, e se nós estivermos unidos, quando nós formos unidos, o Espírito Santo vai vir, ele vai agir poderosamente. Está chegando o dia de Pentecostes, nós temos que pensar isso. Eu quero o Espírito Santo, mas eu não quero só para mim. Eu quero que o Espírito Santo sobre toda a igreja, sobre todo o corpo de Cristo. Então, meu irmão e minha irmã, nós devemos começar. Se o outro não te respeita, respeite ele. Se o outro fala mal de você, não fale mal dele. Se o outro nos amaldiçoa, vamos abençoá-los. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão, promover a unidade e, como diz a própria palavra, no vínculo da paz.
essa paz que vence todo o mal, essa paz que cala a voz do inimigo. Se nós cristãos fôssemos unidos, eu tenho certeza disso, o mundo não estaria do jeito que está. As coisas não estariam acontecendo do jeito que estão negativamente. Se nós fôssemos unidos, nós iríamos proclamar com toda a autoridade o senhorio de Jesus. Mas ainda há tempo. Ainda há tempo. Então, não brigue. Não tem um ditado que fala que quando um não quer, dois não brigam? Então, que comece em mim, que comece em você esse vínculo da paz. Nós precisamos promover a unidade. Nós precisamos promover o perdão, a reconciliação entre os cristãos. Para que assim o mundo creia. Para que assim o mundo veja em nós, não várias pessoas divididas, mas o mundo veja que nós somos um. Porque a grande realidade é que aqueles que ainda não creem no Senhor, não conseguem ver um povo de Deus. Conseguem ver disputas, conseguem ver contendas, conseguem ver divisões, conseguem ver um querendo engolir o outro. Mas não foi para isso que nós somos batizados. Não foi para isso que Cristo derramou o seu sangue por nós. Ele derramou o seu sangue para que de dois povos fosse feito um só. Ele derramou seu sangue para que eu pudesse te chamar de irmão, para que você pudesse me chamar de irmão e nós pudéssemos trabalhar juntos pela construção do reino de Deus que começa aqui na terra. Essa é a grande verdade. Esse é o grande desejo do Senhor, que sejamos um. E não adianta nós cobrarmos dos outros, nós temos que começar. Se você quer a sua família feliz, repreenda todo espírito de contenda, de discórdia, de divisão. Porque só unidos, uns aos outros e ligados ao Senhor, é que nós seremos o testemunho fiel dessa grande verdade. E a oração de Jesus, ela continua ecoando nos nossos dias. E o Senhor deseja que através de nós, através de um povo de Deus unido, o mundo creia, Satanás seja envergonhado. E o nome do Senhor, o nome de Jesus, seja glorificado. Hoje, meu irmão e minha irmã, eu te convido para vivermos essa unidade perfeita e para juntos professarmos a nossa fé. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Deus Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, cheio de bondade, de amor e de misericórdia. O Senhor que pelo seu Filho unigênito, o Senhor quis reunir todas as nações para fazer um só povo. Concedei, Senhor, àqueles que carregam o título de cristãos, concedei a nós, Senhor, renunciar toda divisão, tudo aquilo que nos separa, tudo aquilo, Senhor, que traz até ódio entre o seu povo. Faz, Senhor, que iluminados pela verdade, possamos nos reunir em comunhão fraterna, para sermos um só povo, um só coração, uma só alma. Sim, Senhor, que possamos viver essa graça, que possamos superar todo medo, que possamos superar tudo aquilo que nos divide e que no Senhor possamos ser um na nossa casa, ser um na igreja, viver essa unidade em todos os ambientes e lugares que nós estivermos. E que esse passo de reconciliação, Senhor, possa começar em nós, possa começar em mim, possa começar nesse irmão e nessa irmã que está ouvindo essa palavra, para que o mundo creia e para que através da nossa união, vidas sejam salvas, famílias sejam restauradas e a igreja possa viver o seu chamado aqui na terra, de levar o seu amor até os confins do mundo. Amém, amém
e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.